Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós leremos, irmãos, a partir do verso 9 até o verso 13. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, de 9 a 13. Esta mensagem, ela é continuidade da nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós iniciamos em junho deste ano. Para nós é uma alegria podermos avançar na leitura, na exposição desta carta, que é tão preciosa para a vida da igreja do Senhor em todo o mundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 9 a 13, dizem assim as Escrituras: Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor querido, nós te agradecemos por tua palavra. Te louvamos pela graça, a honra, o privilégio de podermos tê-la em nossa própria língua, podermos lê-la, expô-la de forma pública. Obrigado pela liberdade que temos neste país. Te rogamos pelas nações que ainda não têm as Escrituras em suas próprias línguas, e te rogamos também pelas nações que não podem se reunir, a tua igreja que não pode se reunir em nações cuja perseguição tem sido violenta, às vezes até levado os nossos irmãos à morte. Tem misericórdia deles e também de nós, a fim de que, usando deste privilégio, não sejamos negligentes com a graça que recebemos. Pelo contrário, leiamos a tua palavra, amemos a tua palavra, falemos da tua palavra, distribuamos a tua palavra, a fim de que mais pessoas te conheçam, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este tema de hoje certamente não seria um tema escolhido por alguém que fosse pregar, se não fosse uma pregação expositiva sequencial, porque não é um texto fácil e também não é um texto, por assim dizer, que agregaria para a expectativa das pessoas nos nossos dias atuais. Digo isso porque o apóstolo Paulo precisou escrever neste capítulo, de forma mais incisiva, mais dura, uma repreensão à igreja de Corinto. E a sociedade de hoje não é uma sociedade muito preparada para lidar com repreensões, com correções. A verdade é que as pessoas gostam de que as suas coisas sejam aprovadas. Por isso, às vezes, ficam na expectativa de um like, de uma curtida no story, essas coisas todas. Então, às vezes as pessoas vivem disso. E quando vem uma palavra de correção, elas não acolhem bem. Pois bem, Paulo aqui precisou, em carta, era o meio comum da época, repreender os irmãos da igreja de Corinto. Isso porque estava acontecendo na igreja de Corinto um pecado, uma imoralidade tal, que nem mesmo entre os descrentes acontecia. Paulo então se refere ao fato de um irmão, alguém dentro da igreja, estar se deitando com a mulher do seu próprio pai. Tudo indica sua madrasta. Não sabemos que tipo de relação era essa, se era com a permissão do pai ou se era escondido do pai.
tudo indica ser escondido, porque era provável que houvesse uma repreensão também ao pai, mas isso se de fato o pai também fosse da igreja. Então, existem aqui questões que, detalhes nós não sabemos, mas a igreja de Corinto sabia o que estava acontecendo, e Paulo repreende não este malfeitor, mas Paulo repreende a igreja, em especial a liderança da igreja, que não havia ainda tomado uma postura mais firme. Então a repreensão de Paulo chega ao ponto dele usar um exemplo que é muito comum, que é do fermento. Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí Paulo leva os coríntios a uma reflexão sobre a Páscoa. A Páscoa, onde o cordeiro era imolado, ela era acompanhada de pães. Esses pães deveriam ser asmos, pão sem fermento. E isso simbolizava também a pureza da Páscoa. Assim como o cordeiro deveria ser macho, deveria ser puro, sem mancha, da mesma forma o pão deveria ser sem fermento para lembrar da pureza. Paulo diz assim: cuidem para que alguém que vive uma vida imoral, de forma tão forte dentro da igreja, acabe por contaminar o restante do rebanho. Então Paulo é muito duro ao ponto de dizer: expulsai do meio de vocês este malfeitor. E embora a sentença já tenha sido dada pelo apóstolo Paulo, ele repreende a arrogância dos coríntios. Na igreja, eles se jactavam, se arrogavam, se orgulhavam de terem muitos dons, de terem muitos talentos, talvez de ter muitos recursos e coisas desse tipo. Mas Paulo diz: de que vocês se orgulham se entre vocês essas coisas estão acontecendo? Então Paulo diz: esqueçam o fermento, o velho fermento, o fermento da maldade, abandonem isso e vivam então com os asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, lutem na igreja pela pureza. E aqui, irmãos, é importante ressaltar que Paulo não está se referindo a um adultério, embora adultério seja um pecado grave. Paulo não está se referindo a uma fornicação, embora seja algo grave, mas Paulo está se referindo a alguém que estava tendo relações com a mulher do próprio pai. Este homem estava quebrando com um ato só vários dos mandamentos das Escrituras. Ele estava desonrando o seu pai, ele estava adulterando, ele estava desonrando o nome do Senhor. Enfim, uma série de mandamentos da lei de Deus estavam sendo quebrados. E embora nós sejamos pecadores, nós não devemos jamais baratear a graça de Deus ao ponto de querer nivelar o nível de vida cristã por baixo. A verdade é que nós devemos cada vez mais buscar a santificação, fugindo da impureza e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Na primeira parte, no verso de 1 a 8, como nós expomos na semana passada, Paulo então traz essa repreensão à igreja. Se você observar, é bem provável que na sua Bíblia, embora isso não esteja nos originais, no verso 9, há um destaque aqui na letra J, que talvez na sua Bíblia também esteja em negrito, né? Quando os tradutores fazem isso, é porque eles entendem que Paulo está mudando um pouco de assunto. E, de fato, Paulo está avançando agora num assunto que tem a ver com o assunto passado, mas com uma nova perspectiva. Então, eu quero exatamente trabalhar dos versos de 9 a 13 e tirar algumas lições importantes para a nossa edificação nesta noite. Observe, então, que Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Vamos aqui observar duas questões. Primeiro, esta carta de Paulo que nós não conhecemos. Nós estamos lendo a primeira carta, mas Paulo diz: já em carta vos escrevi. Isso indica, então, que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, é a segunda, pelo menos. Houve uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, que nós não sabemos todo o conteúdo, mas que já havia uma orientação, uma recomendação
do apóstolo Paulo quanto à questão da impureza e da vida cristã neste mundo. Então, esta carta possivelmente foi perdida, e isso, irmãos, não interfere em nada na questão da inerrância das Escrituras, nem do cânon, porque nós cremos que é o Espírito quem conserva de acordo com o que lhe apraz. Se esta carta foi perdida, é porque, na verdade, embora tenha sido escrita por um apóstolo, o seu conteúdo não era de interesse total para a igreja do Senhor na posteridade. O Espírito preservou estes livros para nossa edificação. Neles nós temos tudo o que nós precisamos para conhecer a respeito de Cristo, da vida e de outras questões mais. Portanto, nós não nos preocupamos com esta carta. Agora, é claro que ficamos curiosos com o que estava escrito. Paulo, então, nos dá aqui uma dica, matando um pouco da nossa curiosidade. Paulo diz que na carta anterior havia escrito aos irmãos dizendo que eles não se associassem com os impuros. Veja, irmãos, essa é uma palavra muito interessante para a igreja, porque a verdade é que todos nós temos impurezas. Aqui, claro, estamos falando de impureza espiritual. Todos nós somos pecadores. Se nós levarmos esta palavra no sentido de que nós não devemos nos aproximar de ninguém, porque todo mundo é pecador, nós também somos pecadores, ninguém se aproxima de nós. Paulo não está se referindo a qualquer tipo de pecado. Paulo não está se referindo a fraquezas, a quedas. Paulo está falando de pessoas que andam constantemente numa vida de pecado, sem nenhum temor a Deus e que escarnecem de Deus. Tanto que, na continuidade, Paulo diz: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Observe que Paulo ainda avança mais. Paulo diz assim: eu não estou dizendo que você não pode se associar com as pessoas deste mundo, porque é impossível fazer isso. Os irmãos lembram que Jesus, na oração sacerdotal, disse assim: Pai, eu peço não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos seres sociais e nós precisamos socializar com as pessoas deste mundo, mesmo as que não têm a Cristo. Talvez aqui já esteja caracterizada a ideia de pluralidade. Nós vivemos num mundo onde pessoas professam outra fé, algumas até dizem não professar fé nenhuma, quando fazem isso estão professando também uma fé. O ateísmo é uma fé, e é preciso ter muita fé para ser ateu, né? Então, existe nos nossos dias gente de todo tipo, e nós precisamos nos associar com essas pessoas. No lugar que nós convivemos, seja no seu prédio, na sua rua, às vezes mesmo dentro de casa, nós lidamos com pessoas que ainda não são cristãs. E aí nós vamos fazer um trabalho na faculdade e a gente não vai dizer aqui: olha, quem for crente me procure, porque eu não faço trabalho da faculdade com quem não é. Não é isso. Não é isso que Paulo falou, não é isso que Jesus falou que nós deveríamos fazer. Existem vários alertas em outros textos das Escrituras quanto à nossa postura como sal da terra e luz deste mundo, sobre como cristãos devemos andar neste mundo caído. Mas a Bíblia não nos diz que nós devemos nos afastar das pessoas porque elas não professam a mesma fé que nós professamos. Portanto, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me refiro propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Porque o que mais existe no mundo é gente desse tipo. Então, às vezes, você precisa trabalhar com essas pessoas lá na sua repartição, na sua empresa, na sua escola, no seu convívio em geral. Essas pessoas sempre estarão lá. A recomendação de Paulo, a ordem de Paulo, tem um pouco a ver com aquilo que aconteceu na igreja de Corinto e que ele falou anteriormente. Por isso que ele diz assim no verso 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis
com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Paulo não está falando de alguém que nega a fé cristã, simplesmente. Paulo está falando de alguém que, dizendo-se irmão cristão, vive no meio da igreja uma vida de impureza. Esse é mais perigoso do que aquele que é descrente e vive longe da igreja. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora, irmãos, qual critério nós devemos usar? É importante entender, meus irmãos, que quando Paulo fala deste assunto especificamente, logo posteriormente a ter tratado daquele assunto da impureza, o assunto que eu falei na semana passada, daquele jovem que se deitava com a esposa do seu pai, Paulo está chamando a atenção para que esse juízo fosse feito não pela membresia comum, mas pelas autoridades da igreja. Quando Paulo diz assim, expulsai do meio de vós o malfeitor, essa autoridade de expulsar da igreja, ou da excomunhão, que é um assunto extremamente delicado, mas é bíblico, e nós não podemos fugir dele, porque tem a ver com uma marca fundamental da igreja, que é a disciplina eclesiástica. Essa deve ser praticada não pela membresia individualmente, mas pelas autoridades da igreja, que, como o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 18, devem fechar as janelas, as portas do céu, as chaves do céu, tem a chave do céu, para aquele que, tendo sido repreendido várias vezes, não deixa o pecado, permanece impenitente. Eu quero me referir ao texto de Mateus 18, quando Jesus diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ótimo, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não te ouvir, chama uma ou duas testemunhas. E se ainda assim ele não ouvir, leva o caso à igreja, terceira instância. E se ainda assim, mesmo após a repreensão da igreja, neste caso a igreja é representada no nosso sistema pelo conselho, se ainda assim depois da disciplina esse irmão permanece impenitente, querendo praticar as mesmas coisas, aí o Senhor Jesus diz, considera-o então como gentio ou publicano. E eu expliquei para os irmãos semana passada o que significam esses dois termos. Gentio era alguém que não fazia parte da família de Israel, ou seja, um descrente. E publicano era alguém que cobrava impostos de um judeu para dar a Roma, sendo ele judeu no período em que Roma colonizava, era o império sobre Israel também. Um publicano era considerado um traidor da nação. Além de roubar para si, ele cobrava duramente de um judeu imposto para pagar a Roma. Os irmãos devem lembrar de Lucas 19, que havia um homem que era o maioral dos publicanos. Eu estou me lembrando de Zaqueu. Zaqueu era baixinho, subiu no sicômoro para ver Jesus, e quando, no meio da multidão, Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce que hoje eu vou cear na tua casa. Vocês lembram do que a multidão reclamou? Este homem está entrando na casa de um pecador. Eles murmuraram contra Jesus. É como se dissesse assim, agora Jesus, que é um judeu, vai entrar na casa de um publicano, um cara que trai a nossa nação. E Jesus entrou, sentou-se à mesa, teve um momento de comunhão com Zaqueu, e aquele momento foi tão transformador que Zaqueu disse, eu vou devolver a quem eu defraudei 4 vezes mais e vou repartir metade dos meus bens com os pobres. Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa, porque este homem verdadeiramente é filho de Abraão. Então observem como os publicanos eram odiados. Jesus está dizendo assim,
Se alguém no meio de vocês, mesmo depois de ter sido repreendido individualmente, mesmo depois de ter sido repreendido por um ou dois irmãos a mais, mesmo depois de ter sido repreendido pela igreja, quer continuar numa vida de imoralidade e de pecado, considere ele como um descrente e mais do que alguém que nega a fé, ele é um traidor da fé. Essa é uma palavra muito dura. E não é o discurso mais acolhedor que nós poderíamos fazer, mas está nas Escrituras, e nós não somos chamados para pregar aquilo que nós achamos que é melhor, o que a sociedade melhor receberia. Nós somos chamados e ordenados pelo Senhor a pregar todo o conselho de Deus. A igreja, meus irmãos, precisa lutar por uma vida de pureza. Se nós não lutarmos pela pureza, se nós não buscarmos viver uma vida de pureza, que distinção haverá entre nós e o mundo? Se os casamentos da igreja não são mais santos do que os casamentos do mundo, que distinção há entre os nossos casamentos? Se os nossos filhos não vivem uma vida mais santa do que as pessoas lá fora, que tipo de criação nós temos dado aos nossos filhos? A Bíblia diz que não se acende a candeia e coloca debaixo da caixa, mas no velador para iluminar toda a casa. Dizem que John Wesley falou certa vez que um cristão ele nunca deve ter medo de ter um papagaio e de emprestar o seu papagaio que vive na sua casa ao seu vizinho. E aí os irmãos entenderam o que eu falei, né? Nós precisamos viver isso. Nós cantamos aqui, reina sobre o meu ser, sobre o meu viver e sobre o meu lar. Nós, como cristãos, precisamos viver um nível mais alto, mais profundo de santidade. As nossas conversas devem ser mais santas do que as conversas lá fora. O nosso comportamento no trânsito deve ser melhor do que o comportamento de um ímpio. Um dia desse eu estava em Paulista, passando e vi ali próximo ao Pelópidas, um senhor com um carro que estancou no meio da pista. Acho que é a coisa mais chata que tem, é um carro estancado no meio da pista, né? Eu não sou motorista. Mas alguém começou a buzinar atrás. E o senhor disse, o homem está buzinando aí, já tinha 2 carros atrás. E eu parei para ver aquela cena, né? Eu adoro observar o comportamento humano. E buzinando, aí o senhor saiu do carro e disse lá, camarada, o carro estancou. Ou você passa por cima, ou você dá ré. E aí eu vi o clima esquentando e disse, senhor, aí eu me meti, às vezes eu faço essas doideiras, né? Deixa que eu empurro o seu carro. Aí ele disse, não, vai empurrar não, ele vai esperar. E aí eu fiquei aguardando para ver o que é que dava, né? Graças a Deus, irmãos, o Senhor ouviu minha oração, disse, Senhor, faz esse carro pegar em nome de Jesus. Eu acho que um anjo consertou alguma coisa lá. O carro pegou e foi-se embora. Ele ainda deu um tchauzinho sorrindo assim para mim, feliz. Mas, irmãos, vejam, o mundo vive uma tensão terrível. As pessoas estão cada dia mais agressivas. As pessoas estão cada dia mais tristes. As irmãs, os irmãos aqui que precisam pegar ônibus todos os dias, sabem que o Pelópidas é um verdadeiro campo de batalha, né? Os ônibus, o trânsito. Estamos vivendo num estado que é muito difícil. Nós temos, o pernambucano gosta de ser bairrista, né? Nós temos os melhores, nós temos os índices mesmo. Violência, feminicídio, pior trânsito, desemprego. Isso os bairristas nunca falam, mas Pernambuco, meu país, todo mundo gosta de dizer, né? Nós temos as praias mais poluídas, né? Então nós temos um cenário de grande tensão. E basta você sair um pouco de Pernambuco que você começa a sentir que está respirando mais puro. Você vai na Paraíba, não vê a violência que você vê aqui. As estradas são melhores, as pessoas são mais corteses, mais educadas, mas aqui a gente está vivendo um caldeirão. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está acostumado. Então a gente nem liga mais para a quantidade de buracos que tem na pista, a não ser quando fura o pneu, né, ou quebra o amortecedor. A gente ficou cauterizado, mas ao mesmo tempo
essas tensões vão nos consumindo por dentro. Só que os ímpios também passam pela mesma situação. E a questão não está simplesmente na resolução dos problemas. A questão está como nós nos comportamos neste caldeirão chamado Grande Recife, região metropolitana. Como nós nos comportamos. Porque as pessoas estão agressivas, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão nervosas. Está faltando educação, está faltando bom senso, está faltando amor. Está faltando amor. Nós temos visto isso, a gente liga o jornal e é sangue o tempo todo. É muita tristeza. Temos visto aumentar o número de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, e com várias crises, burnout, e uma série de coisas. Tem sido cada vez mais tenso viver. As notícias vêm de Brasília, nos deixam ainda mais apavorados. E a economia, o nosso dinheiro indo para fora, e a gente fica pensando assim, meu Deus, nós estamos vivendo um caos, e isso pode nos levar a termos comportamentos estranhos à nova natureza que Deus colocou em nós por meio do seu Espírito Santo, quando pela graça nos alcançou. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, a ser uma bênção para este estado. Nós não podemos desistir de Pernambuco. Nós não podemos deixar isso aqui às traças. Mas isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Se ela for semelhante à dos ímpios, que diferença nós estamos fazendo? Se você não for o melhor funcionário na sua empresa, se você não for educado com um senhor, com uma senhora, se você não for cuidadoso com uma criança, com um pedestre que está atravessando a pista, com alguém que precisa passar e você só vira um pouquinho assim para que a pessoa consiga fazer ali o desvio. No dia a dia, no condomínio, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, sendo cuidadoso com os seus vizinhos, se colocando à disposição, mas começando do seu próprio lar, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, sendo cuidadoso com as pessoas da sua casa, para que você possa emprestar o seu papagaio para qualquer pessoa e não ter medo. Mas às vezes a nossa casa é esse caldeirão todo. E sabe o que é que a Bíblia diz? Maridos, você é o cabeça do seu lar. Você é o sacerdote. Você é que deve fazer esse fervor do caldeirão baixar. Mas as mulheres, o Senhor diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Mulher, você tem um papel fundamental como auxiliadora, como parte fundamental. Você é uma bênção que Deus entregou ao seu marido, mas precisa ser sábia. Saber a hora de falar, a hora de calar e principalmente saber a hora de orar, que é em todo o tempo. E você pode conduzir o seu marido a uma vida cristã mais saudável. Você pai, você mãe, você tem um tesouro nas mãos que é o seu filho. Ele não é seu, ele é do Senhor. Você é mordomo. Você administra a vida dele, mas Deus vai te pedir contas. E às vezes nós temos a oportunidade de orar com os nossos filhos, nós não oramos. De ler a palavra para os nossos filhos, nós não lemos. De trazer os nossos filhos à igreja e nós não trazemos. Eu coloquei no grupo da igreja, os irmãos sabem, eu testemunho isso com muita alegria. O privilégio que eu tive de ser levado para a igreja na minha primeira infância. Ainda não era minha mãe convertida. E Deus já me conduziu à sua casa desde pequeno por uma vizinha abençoada, que é a segunda maior missionária depois de Jesus, é Maria de Jesus. Porque foi por meio dela que a minha vida foi alcançada. Então, eu tenho que colocar ela lá em cima, né?
A Maria de Jesus era tão paciente, cuidava de mim, levava para a igreja, e através do testemunho dela, minha mãe se converteu. Traga umas crianças para a igreja, traga o seu filho para a igreja, traga um vizinho para a igreja, traga uma vizinha para a igreja. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida diferente deste mundo. Observe aqui, eu já estou perto de encerrar. Paulo diz assim: com esse tal, nem ainda comais. Com esse que, estando na igreja, pratica esse tipo de coisa. Por que não comais? Porque para um judeu, comer, sentar-se à mesa, era o símbolo maior de comunhão. Você não chama à mesa com quem você não comunga. A mesa é lugar de comunhão. Os gregos também tinham esse hábito. Paulo, sendo um judeu, lembra muito bem disso. Em outras palavras, não tenha comunhão, não tenha associação com quem, vivendo uma vida indisciplinada, mesmo depois de ter sido corrigido, você não deve se associar. Aqui, qual o alerta de Paulo? Possivelmente esse irmão seria expulso da igreja. E aí os irmãos outros poderiam pensar assim: meu Deus, mas que coisa tão dura, expulsou o bichinho. Aí um irmão ou outro diz assim: eu quero ir na sua casa, a igreja foi muito dura com você. Vamos lá, eu quero ter comunhão com você. Paulo diz: não. Você lembra que Paulo falou anteriormente: entrega a quem? A Satanás. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo assim: deixa ele viver a vida que ele quer. E se for a vontade de Deus, no dia do Senhor ele será salvo. Mas isso não compete a você. Tendo ele sido disciplinado, corrigido, não se submete à correção, quer viver uma vida de imoralidade, trazendo impureza para a vida da igreja, expulsa e ninguém vai atrás dele. Deixa ele com o Senhor. E Deus vai tratar. Deixa ele sob o domínio de Satanás. Ele não quer viver uma vida assim, deixa ele sob o domínio de Satanás. Lembrando aos irmãos que essa não é a orientação para qualquer caso de disciplina. Essa é uma orientação para a excomunhão de alguém que grandes males estava trazendo. O disciplinado, quando ele está nessa terceira instância e se arrepende, ele deve ser acolhido pela igreja. Na igreja presbiteriana, nós designamos um presbítero, ou mesmo pastor, para ser tutor desse irmão e acompanhá-lo para que ele volte a ser novamente incluído, ou seja, restaurado à comunhão da igreja. Paulo diz assim, verso 12: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo diz: não adianta julgar os de fora. Esse é um texto muito interessante para os romanistas, porque já aconteceu de pessoas serem disciplinadas pela igreja de Roma, igreja católica, mesmo sem ser da igreja. Médico fulano de tal fez tal procedimento, nós vamos discipliná-lo. Disciplina não é para quem não é da igreja. Disciplina é para os de dentro. Pode fazer nota de repúdio, isso não há nenhum problema. Mas nós só disciplinamos quem é da fé. Paulo disse: eu não tenho direito de julgar quem é de fora. Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Haverá juízo para todo mundo. Então esqueçam os de fora. Estou falando daquele que, estando dentro da igreja, vive uma vida impura. Quanto a esses, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Meus irmãos, como eu falei no início, se eu fosse escolher um sermão aleatório para pregar, dificilmente eu escolheria esse texto. É um texto muito duro. Mas para que ele chama atenção? Para alguns pontos, e eu quero encerrar com eles. Primeiramente, irmãos, para lembrar que a igreja é a noiva de Cristo.
Cristo pagou um alto preço pela igreja. Você já imaginou a noiva entrando para as bodas com um vestido todo melado, todo manchado? Qual a expectativa que se tem da noiva? Que ela venha com um vestido puro. Nosso propósito, como servos do Senhor, é apresentar a noiva ao noivo pura, sem mancha, sem mácula, pois um dia nós vamos prestar contas de como nós cuidamos da igreja. E nós não podemos apresentar a noiva ao noivo com impureza. Nós somos o amigo do noivo. Lembra que João Batista disse isso? O propósito, então, nosso é que nós diminuamos e ele cresça. E que a igreja seja apresentada sem mancha, sem mácula, pura no dia final. Que as vestes estejam limpas. E isso tem a ver com a disciplina na igreja. Tem a ver com como nós recebemos membros, mas também com a pureza de quem permanece. Essa pureza também, ela revela para o mundo que nós somos diferentes. E claro, essa diferença não é porque nós somos melhores do que quem não é crente. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que a graça de Deus nos alcançou para viver uma vida nova. E nós não fomos lavados para voltarmos a nos melar novamente. Nós fomos limpos para caminharmos com vestes puras, com vestes brancas, com vestes alvas, e não para vivermos de novo na impureza. Nós não somos como os cães que comem o seu próprio vômito. Nós somos chamados por Deus a viver uma vida de pureza, de santidade. Isso precisa começar com uma disciplina individual, cada um de nós cuidando da nossa própria vida, sendo corrigidos pelo Senhor. E lembro aos irmãos algo que é fundamental. Certa vez, eu ouvindo uma palavra do pastor Elben Lencesa, lá de Viçosa, diretor do SEM, um dos fundadores da revista Ultimato, escutando uma palestra dele, ele lembrou o seguinte, falando a respeito da vida de Davi. Ele usou um termo que é comum nós usarmos: fulano caiu em pecado. E ele disse assim: ninguém nunca cai em adultério, vai escorregando aos poucos. Por isso, irmãos, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Cuidado com o que você acessa, cuidado com suas fotos, cuidado com o que você vê no Instagram, cuidado com os stories. Conheça o botão de bloquear. Você pode bloquear quem não se comporta adequadamente, para a sua própria pureza. Cuidado com os filmes que você assiste, com os livros que você lê, com as conversas que você mantém. Antigamente, para alguém ver pornografia, precisava escavacar muita coisa. Hoje em dia, a pornografia está na nossa mão, através dos aparelhos celulares. E você não precisa entrar num site pornográfico, basta você usar a rede social. Por conta do comportamento de muitas pessoas, a impureza vem até nós. Então, cuide do que você vê, cuide de para onde você olha, cuide com quem você conversa. Homens em especial, essa é uma área extremamente delicada para nós. Cuide, vigie. Se é nessa área que você encontra dificuldade, até mesmo as mulheres, é a área então onde você precisa dedicar mais tempo de oração, e mais zelo, e mais cuidado, porque ninguém cai de uma vez. Nós vamos abrindo as brechas e a rachadura vai aumentando. Então vigie, esteja atento, porque isso tem a ver com a sua pureza. Os pecados da imoralidade, em especial, os pecados contra a carne, eles são mais agressivos do que os outros pecados, porque eles viciam na questão do prazer, do desejo, eles nos seduzem.
Portanto, é muito importante nós fecharmos as brechas e andarmos em santidade diante do Senhor. Isso tem a ver com a nossa santidade e com o testemunho de Cristo para todo mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois eu vou chamar a família Pinheiro para vir aqui à frente, os Lizardes. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te pedimos as tuas bênçãos sobre nós, sobre a tua igreja. Dá-nos, Deus, pureza, santidade, dá-nos também, Senhor, bom senso, para que nós não sejamos influenciados, Pai, por aqueles que, dizendo-se irmãos, vivem uma vida imoral. Ó Deus, e isso pode contaminar as nossas vidas, contaminar o corpo de Cristo. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dá também ao conselho desta igreja e aos presbíteros da tua igreja espalhada por todo o mundo, coragem e ousadia para lutarem por esta marca tão importante da igreja, que é a santidade. Ó Deus, nós somos resgatados pela tua graça para viver uma vida nova. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus para estarmos alvos mais que a neve. Foram esses pecados que levaram o nosso Salvador ao Calvário. E nós não queremos, Deus, escarnecer da cruz de Cristo. Pelo contrário, nós queremos viver uma vida de gratidão. Que as nossas lutas pela santidade possam ser um reconhecimento da tamanha graça que recebemos na cruz do Calvário pelo nosso Salvador. No nome dele que nós te oramos. Amém e amém.